Globo Cidade, a Globo ligada em você. Bate-papo da Globo. Bate-papo agora com o geriatra, doutor Gilberto Martim, que está na linha conosco nesse momento. Doutor Gilberto Martim, boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Globo. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes da Rádio Globo, satisfação falar com vocês. O doutor Gilberto Martim, são registrados cerca de 7 vítimas de queda por dia em Curitiba. A maioria são idosos que caminham pelas calçadas da nossa cidade e são encaminhadas para hospitais da capital. É um número excessivo na sua avaliação, doutor Gilberto Martim? É um número, digamos, preocupante, né? Porque hoje um dos principais problemas que a gente tem com os idosos e o principal acidente doméstico que a gente tem com idosos são as quedas. Não só as quedas que acontecem às vezes na rua, andando na calçada, as calçadas são irregulares, a estrutura urbana às vezes não está muito voltada para o idoso, mas também os acidentes que acontecem dentro de casa, né? E que acaba se transformando num importante problema de saúde para os idosos e que pelo número, pelo volume com que acontece, acaba se tornando um importante problema de saúde pública também, né? Eu fico imaginando realmente, nós, doutor Gilberto Martim, quando nos lesionamos, já levamos um bom tempo para que seja efetuado aquele processo de recuperação. Eu fico imaginando um idoso, né? Por exemplo, quando cai na calçada, cai em casa, quebra uma perna, por exemplo, o tempo de recuperação é muito maior? O tempo de recuperação é muito maior, porque, em primeiro lugar, o idoso ele tem uma capacidade, a estrutura óssea do idoso, ela já passou por um processo de perda de cálcio, o osso é mais frágil e ele tem menor capacidade de recuperação do que num adulto jovem. Então, aquela fratura que num adulto jovem demoraria um tempo mais curto para ser recuperado, para que o osso se recompusesse, no idoso, dependendo do tipo de fratura e dependendo da idade, às vezes você quase que não consegue mais ter a mesma recuperação, a mesma situação que o osso estava antes da fratura, né? E este é um fato que ele, muitas vezes, ele pode ser a principal consequência de uma complicação. O idoso, uma pessoa de uma idade já avançada, tinha uma vida regular, vinha tocando a sua vida normalmente, com os problemas característicos da idade, mas tinha autonomia para poder fazer suas coisas, tinha liberdade de locomoção, tinha uma condição de vida muito adequada, e sofre uma queda, às vezes uma queda boba, né? Tropeça às vezes num tapete dentro de casa, e sofre uma queda e faz uma fratura como essa. Essa pessoa ela vai ficar um período muito grande imobilizado na cama e isso pode ser um fator agravante muitas vezes, né? Às vezes intensifica inclusive o risco de que essa pessoa possa acabar vindo a óbito, porque não pelo problema da fratura, mas pelo problema de complicações respiratórias, por exemplo. A pessoa idosa fica imobilizado. Isso traz outros comprometimentos, como comprometimentos pulmonares, né? E que muitas vezes acaba virando uma pneumonia, um quadro que era mais ou menos tranquilo, acaba se agravando e às vezes até mesmo levando a óbito. Então esse é um problema bastante sério mesmo, viu? É um problema, cerca de 64% das pessoas que sofrem quedas, elas vão sofrer algum tipo de fratura. E veja, 54% dessas quedas estão relacionadas ao ambiente físico, a calçada que nós falamos, ao tapete dentro de casa, a uma mesa que é baixa, a um chinelo que não é adequado para ele se locomover, a uma escada que é colocada dentro de casa, às vezes no local errado, uma cama que é muito alta para ele descer ou que é muito baixa para ele se levantar e ele acaba caindo. São fatores que acabam interferindo nesse problema. E quem tem que estar mais atento a esta situação citadas pelo senhor doutor Gilberto Martim, por exemplo, a cama muito alta, a escada no local errado, o chinelo, é o idoso ou são as pessoas que moram com os idosos e que têm um contato direto com os idosos? Principalmente as pessoas que moram com o idoso, né? Que tem que cuidar desse ambiente, né? Uma casa que você tem uma pessoa já de mais idade, ela tem que ser uma casa que ela tem também que estar voltada e tem que estar preparada para o idoso. Então, ela não pode ter nenhum tipo de obstáculo
no meio do caminho que possa implicar na queda do idoso. Ela precisa ter corrimões. Se você vai ter uma escada, tem que ter corrimão. No banheiro, próximo ao vaso sanitário, próximo ao chuveiro, tem que ter corrimão para ele poder se apoiar, para ele poder segurar na hora de levantar ou na hora que está no banho. Não pode ter piso liso, nem piso escorregadio, porque assim, além de que muitas vezes o idoso tem a sua capacidade de locomoção limitada por problemas articulares, por problemas musculares, também o idoso tem a sua força muscular diminuída, tem comprometimento do campo visual. Então uma coisa que pra gente que é mais jovem está tão visível, às vezes para o idoso não aparece no campo visual dele. E ele pode, exatamente naquele obstáculo que a gente acha que está muito fácil de ver, que não vai aparecer no seu campo visual, ele pode tropeçar, cair e sofrer uma fratura e sofrer um agravamento da condição de saúde dele, que se não tivesse essa queda, seria uma condição de saúde bastante tranquila. Aqui no Globo Cidade estamos conversando com o geriatra Dr. Gilberto Martim. E quando o idoso acaba caindo, se lesionando, fraturando, por exemplo, uma perna, ele fica na cama durante muito tempo. É até preocupante uma situação, porque ele vai ficando tristinho, vai ficando triste, e aí pode trazer um outro mal muito pior, doutor Gilberto Martim, ou estou errado? Você está correto, é uma das outras consequências. Nós estamos falando muito das consequências, digamos, mais físicas, né? Mais evidentes, né? Mas talvez o problema mais sério que aconteça num quadro de queda em que o idoso fica imobilizado, né, o problema mais sério que acontece é exatamente o desenvolvimento de um quadro depressivo, né? E a depressão no idoso, ela é um quadro que é mais intenso, ela às vezes é mais difícil de ser recuperada, e ela acaba desencadeando outros quadros, né? É muito comum você ter, por exemplo, a ocorrência de demência senil, né? A pessoa fica, para a gente falar numa linguagem mais popular para os ouvintes, fica caduquinho, né? Essa demência senil, muitas vezes, ela é em decorrência de um quadro depressivo, né? Então, veja, a pessoa era um idoso tranquilo, saudável, ia para todo lado, fazia suas coisas, ia no banco pegar sua aposentadoria, ajudava a acompanhar as coisas de casa, participava ativamente. Sofre uma queda boba, às vezes, né? Essa queda redunda numa fratura. Ele vai ter comprometimento de ordem física e biológica, e ele vai ter comprometimento de ordem psicológica. E, de repente, ele pode até evoluir para um quadro inicial, né, de uma pseudodemência aí que vai precisar de um tratamento depois mais especializado. Então, você gera problemas de toda a ordem em decorrência de um fato como esse, de uma queda, de uma simples queda, né? Doutor Gilberto Martim, muito obrigado pela sua participação, espero que o senhor tenha uma boa tarde, obrigado por ter atendido a Rádio Globo. Eu é que agradeço, um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Globo, um abraço a todos. Esse é o geriatra, doutor Gilberto Martim, falou conosco ao vivo aqui na Rádio Globo, porque são registrados cerca de 7 vítimas de queda por dia, e na maioria são de idosos que caminham nos calçados pela cidade, que acabam até se ferindo no interior de suas próprias residências e são encaminhadas a hospitais aqui da capital. E é um número elevado de pessoas vítimas de quedas nos hospitais da Grande Curitiba. Por esse motivo falamos com o doutor Gilberto Martim, geriatra.